Olá, amigos do GPEC, Grêmio Espírita Perseverança Caridade. O meu nome é Vanderlei, sou trabalhador desta casa. É uma satisfação, uma alegria estar com vocês nesta tarde de domingo. Sempre digo isso de coração. Nas atividades que eu tenho oportunidade de estar participando, é sempre uma alegria, porque é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento. Então, antes da gente iniciar a nossa leitura e comentário do texto, e reportando que nossa reflexão se encontra no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, e o tema é: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Mas, nesse momento inicial, nada mais que justo é a gente agradecer a Deus por essa oportunidade e também ao nosso Mestre Jesus por estarmos aqui buscando esse conhecimento, essa palavra de vida, essas palavras de despertamento, que faz com que os nossos espíritos estejam cada vez mais conectados com essa realidade que fala ao nosso coração, que possamos internalizar a compreensão mais próxima daquilo que Jesus queria nos transmitir, de forma que esses conceitos morais eles reproduzam dentro de nós esse apaziguamento, essa lucidez, e que a gente possa, no curso das nossas experiências, nos relacionar com mais humanidade, com mais afetividade e de uma maneira mais amorosa. Obrigado, Senhor, pelo envolvimento energético que nos acolhe a todo momento. E vos pedimos humildemente para darmos início ao nosso trabalho de hoje, que assim seja. Então, como sempre digo, assim sendo, meus amigos, vamos iniciar a nossa leitura e depois a gente faz os nossos comentários, nós faremos os nossos comentários, para que possamos compreender um pouco mais desses ensinamentos. Então, se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. E se alguém vos bater na face direita, lhe apresentei também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Mateus capítulo 5, versículo 38 a 42. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com a outra, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio o Cristo e disse: retribuí o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança, e não compreende, por sua visão, não pode ultrapassar o presente. E não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito, tão pouco quanto o outro que manda se arranque o olho, quando for a causa de escândalo. Levado o ensino às suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus,
isentando-o de todo e qualquer motivo de temor. Se eles não pusessem um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança. Dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa, disse sob outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de molde a lhe abater o orgulho, que maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. É ao mesmo tempo a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação do orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Daí vem o repetirmos incessantemente: lançai para diante o olhar, quanto mais vos elevardes pelo pensamento. Acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos, meus amigos. É realmente o ápice da vitória sobre si mesmo. E esse texto realmente se harmoniza com essa recomendação que Jesus nos faz, né? Jesus, quando ele traz para a gente a necessidade da gente pagar o mal com o bem, ele nos propicia também mecanismo de reeducação íntima, de forma que a gente possa ter essa possibilidade de construir essa paz dentro de nós. É um processo de apaziguamento interno. E para que isso se dê dentro dessa perspectiva, é necessário aproveitarmos as oportunidades que muitas das vezes ressoam como uma ameaça à nossa integridade e a gente fazer uma releitura conforme os ensinamentos trazidos pela doutrina espírita, que resgata o sentido primitivo da mensagem do Cristo, que a vivenciou na pele. Não só Jesus, como outros que conseguiram, de uma certa forma ou indiretamente, absorver esses seus ensinamentos, reproduziram aqui na Terra. Alguns personagens como Mahatma Gandhi, como Martin Luther King e como o próprio Mandela. O Mandela mesmo, ele passou 27 anos preso, e quando se esperava, naquela oportunidade que ele teve do alto, de reverter a situação política dos países, tendo ele como o líder maior, se esperava que ele aplicasse a lei do talião, e eis que ele surpreende os próprios aliados e apresenta a outra face, né? Reconciliando-se com os adversários. E isso faz com que esses exemplos se engrandeçam aos nossos olhos, porque isso se conecta com Cristo e se conecta com Deus. E nós, por sua vez, que estamos aqui refletindo sobre esse tema, devemos compreender a profundidade dessa mensagem, que em momento algum nos proíbe a defesa, porque a defesa faz parte do nosso processo de conservação, do nosso instinto de conservação. Mas ao mesmo tempo que nos convida a avaliar que para exteriorizar essa defesa não precisamos fazer o uso da violência, dos recursos daqueles que nos submetem a uma ofensa ou a um prejuízo. Nós deveremos agir com firmeza em muitas situações, mas com amorosidade e sempre buscando essa edificação que nos conecta com o alto. Então, a partir do momento que a gente se possibilita essa reeducação, a convite do nosso Mestre Jesus, essa reeducação moral,
a gente vai ganhando também possibilidade de reeducar o outro com nossos exemplos. O objetivo maior é esse crescimento que nos propicia a lucidez e um aproveitamento melhor das oportunidades que a vida nos oferece, ainda mais dentro de um contexto em que, em sua maioria, os habitantes, em sua maioria, ainda estão influenciados pelo orgulho e pelo egoísmo, tal como nós. Então, quando a gente vai realmente percebendo a realidade que estamos inseridos e vamos despertando para essa realidade também espiritual, vai aumentando a nossa responsabilidade e, consequentemente, o nosso compromisso com aquilo que nós construímos dentro de nós. Obviamente que isso exige da nossa parte um sacrifício, porque quando a gente busca modificar esse quadro de crenças cristalizadas e comprometidas com a ideia do mundo, obviamente sofreremos esse impacto emocional, porque teremos que reformular a nossa vida íntima e isso exige, consequentemente, uma mudança brusca dentro da gente. Mas teremos que ter também a concepção que, uma vez realizado esse movimento que se direciona nessa porta estreita, a recompensa é imediata. E a recompensa, quando a gente fala de recompensa, não é a recompensa externa, não. A gente fala dos efeitos imediatos que se produzem dentro de nós. À medida que a gente dá um passo nessa direção de vencer o nosso orgulho, o nosso egoísmo, manifestando uma ação de pacificação, porque a gente vai manifestar aquilo que a gente constrói dentro da gente. A gente já ressente uma felicidade que a gente não consegue, muitas das vezes, traduzi-las, né, com palavras. Então a gente vai aumentando o nosso grau de percepção, de leveza com relação à vida, porque a gente compreende que aquele que ofende, aquele que arruína a pessoa, por trás existe uma grande tristeza, uma grande ferida, uma grande infelicidade. Então, ao invés da gente reagir de uma maneira automática e impulsiva, de forma a preservarmos-nos, né? Assim, se defendendo, atacando, a gente será movido pela compaixão, porque a gente compreende que aquele que se coloca numa condição vibratória de prejudicar o outro, ele não está conectado com Deus. E, por sua vez, a gente que já desperta, que já assume esse compromisso de buscar estar harmonizado com essas leis perfeitas em manifestação, a gente sente o efeito de que algo em nós vai se modificando, vai mudando, além de nos fortalecer diante dos desafios da vida. Nós nos sentimos menos vulneráveis a essas ações exteriores porque construímos algo de sólido dentro de nós. Então a proposta de Jesus é essa, não é de acovardamento conforme pensa o mundo. Quando a gente age dessa maneira, muitas das vezes se calando frente a uma ofensa, para o mundo nós nos acovardamos. E muitas das vezes somos injuriados, somos desprezados por termos um comportamento conforme Jesus nos convida. Mas aos olhos de Deus, e é a lógica de Deus que deve nortear a nossa caminhada, nosso processo de crescimento, dentro dessa ótica trazida pelo nosso Mestre Jesus, que representa com fidelidade como pensa Deus, nós nos sentimos mais fortalecidos, fortes, menos vulneráveis a esses ataques externos, que esses ataques externos sempre vêm em nosso auxílio, porque a nossa leitura agora, nós que temos esse amparo desse conhecimento trazido pela doutrina espírita, percebemos que as circunstâncias vêm ao nosso amparo para que a gente possa perceber as dificuldades internas que possuímos e tratá-las, trabalhá-las, de forma que a gente tenha uma condição interna de manifestar com plenitude as virtudes que estão aqui latentes. Então, dentro desse processo que nós somos convidados, né, a apresentar a face direita, a gente, nesse movimento, não teremos inimigos. Nós compreenderemos que todos são irmãos e cada um se encontra em um grau evolutivo de consciência.
Cada um só vai manifestar aquilo que construiu dentro de si durante a sua jornada como espírito imortal. E aquele que age na contramão das leis divinas é porque ainda não a compreendeu, é porque ainda não incorporou esses ensinamentos luminosos que fazem com que a gente tenha um comportamento mais humanizado. Então, a gente, dentro dessa seara, né, dessa proposta de trabalho interno, nós, obviamente, deveremos estar abertos, né, para sermos alcançados por essas provas necessárias para que a gente possa realmente se desvencilhar do orgulho, do egoísmo. Não se vence uma batalha sem realmente, sem que exista realmente a luta, uma necessidade de lutarmos, da gente vencer. Mas o aspecto importante que a gente deve perceber que essa luta nunca vai ser externa. A gente não tem como inimigo, não tem como ponto de superação o outro. A superação é sempre interna. À medida que a gente vai fazendo essa incursão interna, modificando todo esse sistema de crenças, esses paradigmas que paralisam o nosso crescimento, a nossa ampliação de consciência para Deus, a gente vai compreendendo realmente o sentido da vida é esse. O sentido da vida é a superação de si mesmo, de forma que eu vá construindo valores que me aproxime de Deus, que faz com que eu veja a vida e perceba os seus propósitos elevados. Então, realmente, tudo ganha sentido. E, ao mesmo tempo, eu vou avaliando a vida dentro de um aspecto mais elevado, de forma que eu também vá me desvencilhando das más paixões que me impedem marchar mais resolutamente conforme a proposta de evolução. Então, Jesus é o nosso guia, nosso mestre querido, que com seus exemplos ele deixa aí para que a gente possa agir conforme. Obviamente, para nós que estamos ainda engatinhando, vamos dizer, tendo por referência essa grandiosidade que a gente não consegue dimensionar o status evolutivo, né, de superioridade, a gente muitas vezes não tem sentidos nem analogia para definir como seria isso, mas a gente intuitivamente a gente sabe que aquele que está mais próximo de Deus, aquele que está realmente num grau elevado de consciência, é aquele que se predispõe a amar. Quando você se predispõe a desenvolver o amor dentro de si, esse cuidado com tudo que existe, que está à sua volta, e o cuidado consigo mesmo, obviamente você vai ter uma postura, uma conduta diferenciada, uma conduta que realmente fará com que você se identifique mais com Deus. As pessoas verão em você, não, é um instrumento de Deus, porque ele está se esforçando. Não porque ele é perfeito, mas ele está se esforçando. Como diz a doutrina espírita, o verdadeiro espírita não é o ser perfeito, mas aquele que se esforça para fazer o maior bem possível e também domar as suas más inclinações. Então, nós estamos no processo de reeducação, processo terapêutico, porque à medida que a gente vá se reeducando segundo os ensinamentos do Cristo, abrindo mão desses impulsos que muitas das vezes faz com que a gente agrida o outro, a gente vai modificando esse quadro interno, se aproximando mais da verdadeira felicidade e ao mesmo tempo que nós vamos nos curando. Então, meus amigos, é essa mensagem que eu gostaria de trazer para vocês e vamos agradecer a Deus por essa tarde maravilhosa, por essa possibilidade de refletir quanto à necessidade da gente agir no bem, independente do mal que nos chegue, porque o mal que provém do outro ainda é fruto da ignorância. Então, consciente disso, nós deveremos justamente não nos colocar no papel de julgamento, mesmo porque nós também erramos, mas sempre predisposto a fazer o melhor e também sermos um instrumento para que o outro possa crescer. Obrigado, Mestre Jesus, pela sua paciência, pela sua compreensão, sua compaixão e por nos envolver com essa amorosidade energética,
fazendo com que a gente busque cada vez mais se harmonizar com as leis de Deus, porque é a maior fonte da nossa felicidade, que possamos aproveitar nessa dinâmica de relações com o outro, a possibilidade de desenvolvermos o amor para que a gente possa se tratar como irmãos. Obrigado por tudo. Gostaria de pedir também, Senhor, que o Senhor possa continuar envolvendo o nosso país, o nosso estado, o nosso bairro e o nosso querido GPEC, para que possa continuar cumprindo a sua missão. Que o Senhor possa também envolver aqueles que integram, né? Aqueles que participam, aqueles que procuram a casa para o alívio das suas dores, que todos possam ser envolvidos amorosamente, Senhor. E cada vez mais, nessa interação energética com essa espiritualidade tão querida, possam se sentir amparados e com esse sentimento de amparo, fortalecer a sua fé. Então, meus amigos, aqui terminamos. Gostaria de também destacar que semana que vem daremos continuidade ao nosso estudo, às nossas reflexões e tudo de bom a todos. Um grande abraço.